Será que você já venceu o tabu de falar sobre o seu dinheiro e sobre a sua vida financeira dentro de uma sessão de terapia? Levar esse tema para poder refletir sobre ele, elaborar essa relação, integrar partes dela e, quem sabe assim, tomar decisões mais maduras sobre o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente reflete, conversa sobre dinheiro para tentar entender como esse dinheiro interfere na nossa realidade psíquica e como essa realidade psíquica também interfere na nossa vida financeira. Nosso papo de hoje, a sessão de hoje, vai falar e refletir um pouco sobre frustração e a vontade que a gente tem de vez em quando de jogar tudo pro alto e desistir de tudo. Eu tenho percebido cada vez mais frequentemente, dentro das sessões que eu faço, sejam elas em grupo, sejam elas individuais, e até mesmo de pessoas que conversam comigo dentro das caixinhas de perguntas, dentro das mensagens diretas, de como a frustração e a vontade de desistir estão cada vez mais frequentes na nossa vida. Inclusive, se você conhece alguém que está passando por isso, que está muito frustrada com aquilo que está vivendo, com a vida que está levando e tem vontade de desistir dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos, já encaminha para ela, para que ela também venha até aqui conversar, ouvir, refletir e, quem sabe, encontrar soluções diferentes e caminhos diferentes para aquilo que ela está vivendo. Quando eu recebo em terapia uma pessoa, ela costuma me trazer queixas e histórias muito semelhantes. Por exemplo, poxa, eu estou fazendo a minha transição de carreira, é o meu propósito de vida, eu estou saindo da CLT, uma coisa que não funciona mais para mim, que não combina mais comigo, e eu estou indo para o empreendedorismo, estou indo ser terapeuta, estou indo para a área de saúde, estou indo ser autônoma, mas cara, tá tão difícil. Tão difícil, é tão frustrante fazer coisas. Eu faço não sei quantos posts do dia e parece que não dá resultado. E eu apareço em lives e aparecem 2, 3 pessoas na live. E é um saco, porque eu me sinto tão frustrada que tudo que eu penso é em desistir. Ou então, estou precisando juntar dinheiro, eu quero fazer uma reserva de emergência. Mas, gente, eu consegui 1 mês, 2 meses, comecei a me frustrar tanto, porque eu não consigo mais, eu vou desistir de fazer isso, é muito difícil. Ou eu estou querendo mudar de país, mudar de carreira, estou querendo mudar de empresa, mudar de profissão, que seja. E eu tenho uma ideia de que aquilo deveria ser muito mais fácil do que o que é, e eu fico ansiosa de pensar que as coisas não estão andando na velocidade do que eu queria, no jeito que eu achava que tem que ser, da forma como eu penso que tem que acontecer. Existe aqui um descompasso entre o que a pessoa deseja e o que ela acha que tem que acontecer, a expectativa que ela tem sobre os acontecimentos do lado de fora e a forma como as coisas efetivamente acontecem na vida real, na vida material. Isso também acontece com você? Aqui a gente vai poder entender de onde é que vem essa frustração e essa vontade de desistir que são tão irresistíveis. E às vezes a gente nem resiste e já desiste. Já atendi pessoas que começaram projetos e desistiram no meio do caminho. E aí, depois que passa, que dá uma baixada nessa frustração, a pessoa vai lá e tenta de novo. E aí começa a ficar frustrante, aí ela vai e desiste. E aí a emoção baixa de novo, a tensão baixa de novo, e ela vai lá e tenta de novo. E ela fica nessa roda por bastante tempo até entender de onde vem essa tensão que faz com que seja irresistível para ela essa vontade de desistir e às vezes ela sucumbe a essa vontade. Nós temos e vivemos 2 realidades diferentes o tempo todo. Nós temos dentro de nós a realidade psíquica, aquilo que mora dentro da gente, que habita dentro da nossa alma. Eu digo sempre da pele para dentro. Dentro da cabeça, dentro da mente, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sonho, tenho expectativas de, tenho fantasias de como isso deve acontecer. E também vivo numa realidade externa, num ambiente, em relações, em uma
parte da vida que se move do lado de fora dentro desse ambiente concreto e material. Essas duas realidades são igualmente importantes para todos os passos que nós damos na vida. Principalmente quando a gente está falando de realização de sonhos, de viver propósito e toda essa parte que eu sei que normalmente é onde as pessoas mais se frustram hoje em dia e têm mais vontade de desistir. Todo sonho tem duas perninhas. Ele tem uma perninha para dentro, na realidade interior, e uma perninha para fora, na realidade concreta. Quando a gente fala de realidade psíquica, a gente vai falar sobre tudo aquilo que é sutil e etéreo dentro de nós. Os nossos sonhos, as nossas expectativas, as nossas emoções, aquilo que nós pensamos sobre nós e sobre o mundo, tudo aquilo que nós fantasiamos sobre tudo. Os ideais que nós temos, tudo aquilo que realmente se passa dentro de nós e que cria um mundo fantástico. E dentro dessa realidade psíquica, desse mundo interior, existe algumas coisas que só acontecem aqui dentro. Eu posso fechar os meus olhos agora e imaginar que eu estou na Disney. A imaginação tem esse poder de nos fazer viver coisas através dela, que quando a gente abre os olhos, a gente olha para um lado, olha para o outro e não está nada ali na nossa frente. Para poder realmente estar na Disney, eu vou ter que comprar passagem, eu vou ter que tirar o passaporte, eu vou ter que tirar o visto, ter o hotel, fazer uma série de coisas na vida concreta para que aquilo que eu tenho de imagem interior venha para a realidade. Mas, dentro de mim, as coisas acontecem da forma como eu quero. Eu olho para dentro e eu digo, nossa, eu acho que uma transição de carreira poderia acontecer em 6 meses. Eu sei que todo mundo me fala que uma estabilização, ficar estável dentro de uma nova profissão, demora um tempo. Mas eu quero tanto isso, tanto. O meu desejo em fazer isso é tão forte que eu tenho certeza que em 6 meses eu consigo o que todo mundo consegue em 2, 3 anos. Eu vou conseguir. E dentro de mim, eu estou vendo todos os passos que eu preciso fazer. Eu sei que eu vou fazer uma live, na primeira vai ter 1, 2 pessoas, mas na segunda já vai ter 10 e na terceira já vai ter 50. Eu já estou visualizando tudo, todo o meu poder de visualização já está aqui. Estou tentando visualizar todo o meu sucesso que vai acontecer daqui a 6 meses. Na minha cabeça, 6 meses é um tempo real que pode acontecer. A perninha do sonho para dentro fala sobre essa imaginação, sobre tudo aquilo que eu imagino que pode acontecer. E essa imaginação, ela pode ou não ser ampliada. Na verdade, ela pode ou não ter o tamanho que eu quiser. Na minha cabeça, eu posso fazer uma transição de carreira em 1 semana. Na minha cabeça, eu posso fazer uma transição de carreira em 2 anos. Qualquer coisa cabe no mundo psíquico. Qualquer coisa pode por dentro ter o tamanho e o molde que a minha vontade quiser. Mas quando eu olho para o sonho na perninha da vida concreta e material, eu tenho um outro tempo e que está fora do meu controle e está fora da minha força de vontade e do meu desejo. Eu posso querer o quanto que eu quiser que um bolo fique pronto em 5 minutos. Se eu colocar o bolo no forno, eu vou ficar entre 35 e 45 minutos, dependendo do forno, para poder o bolo ficar pronto. Nada do meu querer e da minha força de vontade vai alterar o fato de que um bolo precisa de um determinado tempo, de uma quantidade estável de fogo, de calor no forno, para poder crescer, não ficar batumado, não ficar tostado para fora e cru para dentro. Existe uma certa ordem que precisa acontecer. Um tempo, uma ordem de tarefas, uma ordem de coisas que eu preciso fazer, e essa ordem, ela precisa acontecer de uma determinada forma.
E na realidade concreta, os meus desejos e as minhas vontades têm alguma influência, mas é muito limitada. Eu gosto de dizer que a realidade psíquica, ela é completamente digital. Ela acontece na velocidade do pensamento. Eu posso pensar o que eu quiser, sobre o que eu quiser, na intensidade que eu quiser e imaginar que as coisas podem acontecer do jeito que eu acho que elas têm que acontecer. Mas a realidade externa, ela é analógica, ela é artesanal, ela é material. Ela tem um tempo que é próprio dela e ela não obedece e não se sujeita de forma alguma à minha vontade. Algumas coisas têm um tempo para acontecer e muitas das vezes elas vão acontecer sim e com certeza. Mas na verdade, a gente sabe disso e eu sei que talvez você saiba disso. E ainda assim, existe uma tensão dentro de você que te coloca nessa vontade de desistir. Faz você se sentir altamente frustrado e você não está entendendo por quê. Essa frustração, ela vem desse espaço entre essa corda que puxa numa tensão alta demais entre a realidade psíquica, do jeito que eu acho que as coisas deveriam acontecer, e a realidade concreta, do jeito que a realidade concreta, material e do ambiente consegue dar conta. Eu posso desejar o quanto que eu quiser, que eu vou plantar hoje uma semente de abacate e amanhã de manhã eu vou ter um abacateiro completamente pronto, formado e já com fruto maduro, mas a realidade significa que eu vou ter que esperar alguns anos depois que eu planto até que essa árvore cresça o suficiente, comece a dar frutos e aí sim eu possa colher esses frutos para poder comer. E quanto mais esses dois extremos estão em desacordo, estão em dissonância, estão em um descompasso, maior é a frustração e a vontade de desistir. Eu vou colocar com outras palavras para talvez ficar um pouco mais claro. Se você olha a realidade externa e você olha a realidade interna, você tem uma ideia de que determinadas atividades, determinados movimentos que você tem que fazer, você gostaria que acontecessem em um tempo X. Eu gostaria que a minha vida financeira se organizasse em 2 meses. Mas você está cheia de dívidas e você sabe que talvez a sua vida financeira demore um ano para se organizar e que você vai precisar se organizar financeiramente durante um ano para poder ficar no azul. O fato de eu querer em 2 meses não significa que a realidade consiga abarcar isso. Se eu puxo demais essa realidade interior e fixo ela e digo, eu quero que aconteça desse jeito, tem que ser em 2 meses, eu tenho que fazer essa organização financeira acontecer em 2 meses. Mas a realidade do lado de fora está te dizendo, então, você vai precisar de pelo menos um ano para poder organizar tudo, para pagar todas as suas dívidas, olhar aqueles empréstimos, realmente zerar o cartão de crédito, renegociar as suas dívidas, vai demorar um ano. E na hora que eu digo, não, mas eu quero que seja em 2 meses, e aí passa 3 meses, no quarto mês você já está com a frustração assim, pelas tampas da panela. E você começa a dizer assim: tá difícil demais. Eu vou desistir, eu não tenho jeito, a minha vida financeira é esse caos mesmo. Tipo, eu vou aceitar que eu sou essa pessoa caótica financeiramente. Vou aceitar que esse lugar, esse propósito, essa empresa que eu quero abrir, essa nova profissão que eu quero entrar, esse novo cargo que eu quero assumir, não são para mim. Essa discrepância entre o que eu desejo, do jeito que eu desejo, na minha idealização, na minha fantasia, no meu sonho, dentro dessa realidade psíquica, do jeito que eu tenho, e eu não abro mão de que isso aconteça assim, quando a realidade se impõe, porque a realidade se impõe a nós, ela chega e diz: então, eu tenho outra forma de lidar com as coisas. E a sua força de vontade em mim não significa muita coisa, não.
vai acontecer do jeito que vai acontecer, você querendo ou não, você se frustrando ou não, você querendo desistir ou não. E essa tensão interna entre eu bater o pé no chão e dizer eu quero que seja assim, porque eu quero, e a realidade, da forma como a realidade se impõe, essa tensão é o que coloca você na frustração e na vontade de desistir. E quanto mais discrepante, quanto mais dissonante estão aquilo que eu penso do jeito que tem que acontecer e a realidade do jeito que ela realmente é e acontece, impedindo que eu me adapte a ela, inclusive que eu adapte o meu sonho para também caber na realidade concreta e material, quanto mais diferente, maior é o nível de frustração que você sente. E quando essa tensão fica insuportável, você tem certeza que desistir é a única opção que você tem. E aí acontece que quando você desiste e essa tensão baixa, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, você diz: por que eu desisti mesmo? Nossa, mas era tão legal o que eu queria. Não, mas eu vou tentar de novo. Aí eu vou lá e tento de novo. E aí eu entro de novo nessa tensão e começo a sentir essa tensão. E aí quando ela fica insuportável, eu digo: uou, vou desistir e desisto. E depois de um mês, 2 meses, você olha e diz assim: cara, vou tentar de novo, que agora tipo, as coisas já se organizaram, já estou melhor, vou tentar de novo. E isso acaba acontecendo ad infinitum na vida das pessoas. Pessoas que começam um projeto, param na metade, não conseguem avançar e depois começam algo novo. Pessoas que querem fazer uma transição de carreira, aí tentam 1 mês, 2 meses, 3 meses, só tem reserva financeira para 6 meses, mas uma transição de carreira, ela demora pelo menos um ano para poder fazer, para ser feita, para realmente começar a dar frutos que te sustentem. Você precisa ter uma reserva financeira de um ano e meio para poder fazer uma transição de carreira. As pessoas têm essa dificuldade porque muitas vezes aquilo que está dentro da realidade psíquica, os seus sonhos, as fantasias, as idealizações, as expectativas que as pessoas têm, elas não abrem mão da expectativa. E essa tensão, ela vai ficando tão forte que quando você vê, você desistiu, mas depois que essa tensão baixa e você relaxa, você diz assim: eu vou tentar de novo. E sai tentando e parece que quando chega num determinado ponto da vida, você olha e diz assim: gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu começo e paro tudo. Como é que isso acontece desse jeito? Tem alguma coisa de errada comigo. E aí essa pessoa vem para fazer terapia comigo e a gente começa, claro, a explorar por dentro os motivos pelos quais, que identidade, que expectativa é essa, que idealização é essa que essa pessoa tem, que está tão intrinsecamente dentro dela que ela nem percebe que é uma idealização. Ela não percebe porque muitas vezes ela não verbaliza essa idealização. E a realidade, e quando ela tem esse sonho, essa vontade, esse desejo, essa expectativa dentro dela, às vezes ela chega para a realidade e ela diz assim: realidade, eu quero que a minha empresa, o CNPJ que eu estou criando, seja um sucesso de vendas em 8 meses. 6 meses não, 6 meses eu acho que é pouco, mas eu acho que 8 meses vai dar certo. Eu vou fazer patrocinado, eu vou colocar no Google Ads, eu vou contratar uma pessoa muito incrível para social media, eu vou fazer um site maravilhoso, perfeito, incrível. 8 meses, estoura de vender. Beleza? A realidade olha para você e diz: você está achando que eu sou o gênio da lâmpada? Porque a gente chega na realidade e diz assim: esse é o meu desejo. Você pode, por favor, satisfazê-lo? Do jeito que eu estou te apresentando? Olha, se puder ser assim, até desse para melhor, melhor para mim, tá? E a gente vai lidando com a realidade concreta e material como se ela fosse esse gênio da lâmpada. O meu desejo é esse, a minha expectativa é essa. Será que você pode me atender? Será que você pode fazer do jeito que eu estou dizendo que eu quero? Sabe por quê? Porque eu não sei lidar com frustração, não. Eu não vou conseguir dar conta dessa tensão. E essa tensão, quando a realidade se impõe,
Porque a realidade ela é muito mais forte do que os nossos desejos, porque a realidade ela já está ali na nossa frente, ela já está acontecendo, inclusive independente dos nossos sonhos, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina, ela vai acontecendo. Ela tem o seu ritmo, ela tem o seu tempo, ela tem sua cor, ela tem seu som, ela tem tudo que é dela próprio e ela não vai alterar a si para dizer assim, claro, seu sonho é a coisa mais importante para mim, em realidade. Você gostaria que o seu site ficasse pronto em 8 meses e fosse um sucesso de vendas? Lógico, estamos aí para satisfazer você. Vamos aí, gênio da lâmpada, é isso. Então, a realidade, a gente acaba olhando para ela como se ela fosse realmente o gênio da lâmpada, que tivesse que satisfazer os nossos desejos. E quando ela não satisfaz, e essa tensão vai aumentando, porque a realidade vai te dizendo assim: bom, isso aqui tem condições de acontecer. Você quer que aconteça em 1 ano, mas tudo isso que está aqui nesse sonho tem condições de acontecer em 5 anos. E você diz: não, eu quero em 1 ano, porque eu vou dar tudo de mim para acontecer em 1 ano. Vai reduzir, vai diminuir, gente, porque a minha força de vontade vai fazer a realidade se dobrar aos meus desejos. E aqui vai uma verdade para você. A realidade não se dobra para você. A realidade, ela é. Ela é soberana dentro do seu próprio processo. Os dois processos, eles são complementares entre si. São realmente duas pernas do mesmo sonho e que a gente precisa compreender como cada uma delas acontece, inclusive para poder aprender a lidar com isso. Esse descompasso entre aquilo que está dentro de mim, a minha expectativa, a minha idealização, o meu sonho, a minha fantasia, se está muito em descompasso com a realidade, como a realidade vai acontecer e como eu preciso me adaptar a ela, eu não vou conseguir dar conta da frustração que vem. E aqui tem uma forma de se sair disso que não é a forma que você acha que você tem que sair. A maior parte das pessoas entende que, não, se está difícil é porque não deveria acontecer isso. Se está difícil é porque isso não é para mim. Se está difícil, então acho que eu preciso desistir. Quando, na verdade, não é apenas uma questão de eu vou sair da realidade concreta e viver só na fantasia. Se eu tivesse uma empresa, tudo seria melhor, né? Se eu fizesse uma transição de carreira, gente, eu acho que eu seria tão livre. E aí eu vivo esse mundo interior e eu vivo essa fantasia por dentro e eu vou vivendo de sonhos em sonhos que não conseguem vir para a realidade, porque a realidade olha para os meus sonhos e diz assim: se for desse jeito, eu vou devorar os seus sonhos. Porque eu não vou me curvar. Eu não sou o gênio da lâmpada para ficar satisfazendo todos os seus desejos num passe de mágica. Na realidade, a mágica é outra. A mágica é no tempo certo das coisas, não na velocidade do seu pensamento. E, na verdade, existe um caminho de saída daí que não é desistir. Apesar de desistir ser muito tentador, eu sei que quando as pessoas desistem porque essa tensão está muito forte, depois de 1 mês, 2 meses, elas voltam de novo para esse estado, para esse mesmo lugar, porque sonhos também têm a sua vontade de se expressar e de se materializarem na vida. Eles não gostam de ficar só na cabeça da gente, não. Eles gostam de vir para a vida e ganhar vida do lado de fora. E um caminho para se sair disso, para além de desistir, certo? É você começar a colocar esses sonhos em pé, mais próximo daquilo que é real. Começar a fazer algumas checagens mesmo de realidade do quanto aquele sonho cabe naquele jeito, daquela forma, naquela realidade. Poxa vida, hoje eu ganho um salário mínimo. Será que eu consigo, em 6 meses, ter um faturamento de 1 milhão por mês?
Olha, o João conseguiu, a Maria conseguiu, então eu também posso conseguir. E aí você faz um cheque de realidade. O que que eu precisaria fazer para poder, de forma mais ecológica, de uma forma mais saudável, alcançar isso? Poxa, não tem nada na realidade que realmente seja saudável, equilibrado, bom, belo, verdadeiro, que seja justo, que eu possa fazer e que eu saia de um salário mínimo para em 6 meses ganhar 1 milhão por mês. Então, talvez eu precise olhar como é que esse sonho pode ser, talvez, desdobrado em muitas partes para entender qual é o tempo que esse sonho precisa para se materializar na realidade. Quero fazer uma transição de carreira. Eu não vou conseguir fazer ela em um mês. Eu tenho uma profissão A, eu trabalho com administrativo e eu quero ser fisioterapeuta. Eu não vou conseguir fazer isso de um mês para o outro. Eu vou ter que fazer uma faculdade, eu vou ter que fazer um estágio, eu vou ter que recomeçar, vou ter que captar clientes. Então, se eu vou ter que fazer uma faculdade, eu tenho pelo menos uns 4, 5 anos aí para fazer essa transição, para começar a fazer essa transição. E dentro desse tempo, eu vou precisar fazer uma reserva de transição para poder, depois que eu terminar a faculdade, sair mesmo do trabalho administrativo para poder começar a atender como fisioterapeuta. No começo de toda a carreira, como todo mundo. Se eu olho para essa transição e eu digo, não, mas eu preciso ser fisioterapeuta em 6 meses. Eu não vou conseguir fazer isso em 6 meses. Talvez eu não dê, eu tenho um trabalho administrativo, eu tenho uma faculdade de administração. Mesmo que eu faça e aproveite algumas disciplinas de uma faculdade de fisioterapia, vai ser tão pouco, não vai reduzir 2 anos, 3 anos uma faculdade para eu fazer ela em tempo recorde, em 6 meses, um ano. Não vou poder tirar um diploma de fisioterapeuta de uma forma assim tão rápida. Então eu preciso realmente adequar, trazer esse sonho da realidade psíquica para um patamar um pouquinho mais perto da realidade. E trazendo esse sonho para um patamar de realidade, essa tensão ela vai diminuindo, a frustração vai ficando mais fácil de se lidar, mais fácil de se digerir no dia a dia, e assim eu vou vendo o resultado de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo. Eu saio disso não desistindo, não dizendo a realidade está errada e ela deveria fazer as coisas do meu jeito, e sim entendendo que a realidade não vai se dobrar aos meus desejos e que, portanto, sou eu que preciso me adaptar a ela. Sou eu que preciso compreender que esse sonho que eu tenho, ele pode se realizar, mas que talvez o tempo que eu imagino, as expectativas que eu tenho sobre isso precisam ser reduzidas, precisam ser diluídas ao longo do tempo, inclusive para que eu realmente consiga lidar com tudo de uma forma mais saudável e não tenha e não caia na tentação de querer desistir todas as vezes que essa tensão ficar muito forte. Se você começar a sentir que os seus sonhos estão nessa tensão e que vontade de desistir está chegando, começa a olhar as expectativas e baixa as expectativas. É baixando as expectativas para um nível mais próximo do que a realidade consegue executar, abarcar naquele momento, que você vai conseguir lidar com as frustrações e não precisar recorrer ao desistir para poder lidar com essa tensão e ansiedade interna. E aqui eu deixo você com algumas reflexões. O que você tem de expectativa? Aquilo que está realmente difícil para você, que está te dando vontade de desistir, que você está dizendo para a realidade assim, por favor, gênio da lâmpada, me dê o que eu quero em 2 meses. Começa a listar toda a expectativa que você tinha, tudo que você acha que você sente que deveria acontecer. Você pode usar como guia, por exemplo, que partes da realidade
não estão te agradando, porque se a realidade está se apresentando de um jeito A e isso está te deixando altamente frustrada, tem uma alta indicação que existe uma expectativa do lado B que é complementar e oposta ao que a realidade está te apresentando. E ter essa consciência talvez possa te ajudar a adaptar-se melhor à realidade e trazer um pouquinho mais essa expectativa para um patamar mais normal, menos fantástico, menos idealizado, menos fantasioso e bem menos ilusório, mas conectado com a realidade, porque assim a realidade consegue realmente ser uma parceira dos seus sonhos, não uma parte da sua vida que devora os seus sonhos. Faz esse exercício e depois começa a entender um pouquinho onde é que estão as suas expectativas que estão grandes demais, onde é que está a sua dificuldade de entender que a realidade não está acontecendo e talvez você precise olhar um pouco das suas expectativas para poder se adaptar à realidade do jeito que ela se apresenta. Se essa sessão te ajudou a ter informações diferentes sobre você, reflexões diferentes, te deu insights, compartilhe aqui comigo os insights que você teve, as reflexões que vieram. Quem sabe até se esse episódio te ajudou a desistir dos seus sonhos. E aproveita, se inscreve aqui no canal, avalia. Todas as inscrições e avaliações do canal ajudam o meu trabalho a crescer e não custam nada. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.